lá, podemos começar então? Podemos. Então tá. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, tá? Cecília, que entrou em contato, toda a equipe do Lola também aqui de São Paulo, né? Que é a Dalila, que está sempre aí me orientando, né? Eu lembro da outra vez também a gente lá na USP. Então, mais uma vez, obrigada aqui pelo convite e por poder aí dividir um pouco do meu dia a dia, né? Então, como economista, né? Então, sou formada em economia, minha graduação, e fiz um mestrado também, mais voltado para aplicação, né? Teoria aplicada. E passei, minha experiência começou em mercado financeiro um pouco nova já, quando eu estava na graduação, eu já fazia estágio em banco, né? Foi meu primeiro estágio, inclusive. E de lá para cá continuei no mercado financeiro, aí depois do mestrado acabei passando pela área de docência, né, como professora em uma faculdade, e aí depois, né, que eu estava em Maringá ainda nessa época, sou de lá, e aí depois que eu mudei para São Paulo, aí eu dei aí uma maior ênfase ao mercado financeiro e continuo desde então. Então hoje eu tenho um projeto que é o Economia para Investidores e também desenvolvo aí a parte de consultoria para investimentos. Obrigada, Fê. Agora vamos começar falando um pouco sobre a crise econômica que tá vindo com o coronavírus no mundo inteiro. Como estava o Brasil nessa situação antes do coronavírus e qual é a expectativa da nossa reação a esse choque negativo, né? Bom, o Brasil, né, ele saiu de um momento bem difícil, que foi entre 14 e 16. Nós realmente estávamos numa crise, tá? De 16 para cá, né, mais precisamente 16, 18, a gente estava nessa época já de recuperação, né? E 18 para cá, mais precisamente 2019, o ano passado, foi quando a gente, né, tava achando assim que a gente já estava crescendo, né? Então a gente saiu de um período de crise, a gente estava num momento de recuperação. Então, o ano passado, a gente entrou nesse processo, mas eu acho que bem no início, né, do nosso crescimento. Então, se a gente pega os dados aí até janeiro desse ano, a gente via que realmente estava melhorando o mercado de trabalho, a produção industrial também melhorando, as expectativas futuras, né? Essa parte que a gente vê muito da confiança de empresários, a confiança daqueles que fazem investimentos, a confiança do próprio consumidor também, ela estava melhorando. Então, a gente estava com as expectativas também positivas, né? Então, nós estávamos ali começando a crescer, né? A gente estava saindo dessa parte de recuperação, nós estávamos aí iniciando essa subida. Obrigada, Fê. Agora, a questão é, os Estados Unidos estão se recuperando até razoavelmente bem da crise, né? O Trump falou ontem que, comemorando a subida a queda do desemprego nos últimos dias, etc., falando que a economia americana ia melhorar rapidamente, tanto que os mercados tiveram uma alta muito grande, né? A pergunta é, será que isso vai se aplicar ao mundo inteiro, ao Brasil também? Vai ter sido só uma marolinha no fim das contas? Ou a gente vai sentir muito mais esse baque? Realmente assim, essa é a diferença, né, que a gente pega de países que têm até uma força maior utilizando as suas, né, entidades, né, como um banco central, né, de um Estados Unidos em comparação a um banco central, por exemplo, do Brasil. Então a gente vê, tá, Cecília, que lá o estímulo monetário está sendo muito, muito grande, né? Até esses dias eu ouvi que o Trump falou assim que o dinheiro não acaba mais, né? Então, realmente, a economia ela começa a reagir, né, de forma positiva, né? Então, eu falo assim, não, assim, então realmente eles têm dinheiro mesmo e vão salvar. Né? A grande questão é que realmente eles estavam esperando agora, saiu ontem, sexta-feira, o dado do mercado de trabalho, que é o payroll, que é o mais importante aí do mercado de trabalho, e eles estavam esperando que fosse, né, que tivesse aí uma queda de 8 milhões de vagas, né, de postos de emprego.
e teve, na verdade, uma criação de mais de 2 milhões no mês de maio. Né? Então, mas aí que a gente vê, né? Nos Estados Unidos, principalmente, o mercado de trabalho lá, a forma de relação entre empregador e empregado era um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil, É tá? um mercado mais flexível. Super. Eu mesma já trabalhei nos Estados Unidos, né? Fui 2 vezes que eu estive lá por um período assim maior de tempo. Eu trabalhei lá, né? Pagava imposto, tudo, e eu lembro como que era a relação de trabalho, né? Então, aqui no Brasil era diferente. E tem um outro ponto no Brasil também. Muitas empresas, elas fecharam, tá? Então, assim, a gente teve aí, a gente observa o desemprego aumentando, às vezes nas estatísticas a gente ouve ali ainda de abril, né? Porém, sempre tem alguém conhecido, próximo a você, que perdeu o emprego. Eu conheço mais gente que perdeu o emprego do que pegou Covid, para falar bem a verdade. As pessoas me falam, às vezes eles vêm, né, falam assim, olha, você fala aí da bolsa, tudo, mas eu perdi meu emprego. Né? Então, assim, essa situação, a gente recuperar isso, realmente, a gente vai demorar um pouco. Né? Então, houve-se que, não, a recuperação vai ser em V, né? Que é aquela que há uma queda muito brusca e, de repente, a recuperação ela é rápida. Eu não acho que isso no Brasil a gente vai ver com essa velocidade, tá? No pós, aí, depois da quarentena, tá? Então, justamente por esse processo também ser muito devagar, né? Antes de tudo, o governo tinha colocado ali que poderia ter as demissões por um período determinado, que poderia também diminuir o salário, mas o que eu vi muito e ouvi foram que o pessoal demitiu mesmo, né? Então, assim, e fora essas empresas que fecharam também. Então, esse retorno ele vai acontecer, mas eu não acredito que seja na mesma velocidade, tá, que acontece, por exemplo, pode acontecer nos Estados Unidos. Então você acha que essa recuperação vai ser um pouco mais lenta, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. A gente realmente está esperando aí que o PIB, né, um decréscimo do PIB, na verdade, então a gente, né, de mais de 5%. Claro, a gente vai começar a ver agora em maio, junho, como que a recuperação, como que as empresas vão voltar. Só que assim, o que eu já tenho observado, por exemplo, na China, né, a parte da oferta das empresas, elas retomaram. Só que a demanda não retomou na mesma velocidade, né? Por 2 motivos. As pessoas estão desempregadas, uma boa parte, outras a renda diminuiu e outras estão com medo, né? Sim. Então, na hora que a pessoa ela tem medo, ela vai ainda direcionar o seu consumo para aqueles bens essenciais para a sobrevivência dela. Então, ela vai pensar antes em, por exemplo, ela pensava em trocar de carro, ela já não vai. Ela pensava em fazer uma viagem um pouco mais cara, ou mesmo planejando uma viagem, ela já não vai. Né? Então, todas essas outras coisas que também, enfim, gira toda a economia, as pessoas ainda estão um pouco com medo, né? Estão voltando, sim, mas ainda num ritmo bem mais devagar. Então, é por isso que eu acho que não adianta a parte da oferta voltar, né, a todo vapor, se quem compra não vai comprar na mesma velocidade. O que eu já tinha ouvido, assim, de pais de amigos que têm empresa, amigos que têm empresa, é que eles até preferiam que o lockdown tivesse sido feito logo no início, quando começou aqui no Brasil, e tivesse já voltado agora, porque eles não conseguem sustentar essa questão de ficar tanto tempo parado, né? Era melhor ficar 100% parado um mês do que ficar nessa coisa de vai, não vai, para, não para. É verdade. Enfim, tudo continua, né? O aluguel, para quem tem a empresa, vai continuar. Então, essas despesas fixas da empresa, ela continua, né? Então, e a gente sabe que as empresas aqui no Brasil, elas têm uma característica, principalmente pequena e média empresa, que ela trabalha com o seu caixa ali no limite, né? Ela não tem essa força de falar assim, não, ela sempre guarda ali um pouquinho para investir. Isso é coisa de empresa SA, né? De uma grande empresa, que inclusive que é quem tem um acesso até mais fácil ao crédito, para falar bem a verdade. Né? Então, as empresas menores, elas sempre estão trabalhando ali no limite. Então, acontece uma coisa dessa, realmente você desestabiliza. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está aí, já vai para 90 dias, né, de fechado. Então, realmente, assim,
Eu acredito que tudo isso a gente, né, talvez a gente fale um pouco depois, né, da parte, talvez a gente vê algo positivo disso tudo, né? Porque muita coisa vai mudar, Cecília, daqui para Vai. frente. E outra questão, a gente estava falando sobre pequenas e médias empresas e a gente sabe que elas concentram mais ou menos ali uns 70% dos empregos do Brasil. A questão é, como o Jet também fez um comentário muito feliz, muito infeliz sobre salvar as grandes e não salvar as pequenas. E a questão é, como é que a gente ajuda as pequenas nessa crise? Porque foi como você falou, as grandes, elas têm acesso a um crédito muito mais fácil. Qual seria uma política razoável para ajudar essas pequenas empresas agora? Bom, eu acredito assim que primeiro de tudo é desburocratizar, tá? Realmente empreender no Brasil é difícil e é caro, tá? Eu falo que é difícil porque demora, né? Então você abre a empresa, você precisa de um tempão até começar a rodar, mesmo porque tem que estar tudo certo, né? Igual agora essa retomada, as empresas têm que preencher lá um protocolo para elas começarem a trabalhar, tá? Mas ok, justifica aí pela questão do Covid, etc e tal, ok, né? E aí, segundo, a gente também, as empresas, elas têm um custo com os seus, né, empregados, entre outros, né? E isso acaba encarecendo também a empresa, né? Então, assim, é justamente essa questão do mercado de trabalho que a gente comparou aos Estados Unidos, até essa facilidade e tudo mais, né? No final, a empresa, ela acaba colocando isso, né, no papel também. Então, assim, agora, né, o que fazer? Realmente o crédito, ele é importante? Ele é importante, né? Inclusive, Cecília, tem várias teses, né, que mostra a importância do crédito até para o crescimento econômico. Não é esse crédito Sim, também desenfreado, né? Mas sim. é importante, sim, o crédito e um crédito, né, com custo menor, né, para as empresas, né? Então, assim, esse é um caminho, né? E, sinceramente, começar a desburocratizar. Então, são o que impede as empresas de estar funcionando, é a parte também do mercado de trabalho, dos seus, né, da relação entre empregador e empregado, porque assim, chega num ponto que o empregador ele fala assim: não, eu tenho que colocar ali um caixa, porque se essa pessoa acontece alguma coisa, ela é demitida, depois eu acabo perdendo muito mais dinheiro. Então ele já até faz um caixa já para essas eventuais situações, né? E eu acredito também a questão do, enfim, dos impostos também. Tá, existem os impostos, ok, mas a gente sabe que ainda, para o pequeno e médio, ainda onera muito, ainda custa muito para ele, né? Então, eu acho assim que realmente são mudanças, na verdade, são mudanças estruturais. Tudo que eu citei aqui são estruturais. Não é Sim. nada de ter que imprimir dinheiro e toque o dinheiro para você, né? Eu acho que o principal tá nessas mudanças estruturais, o que não vai ocorrer do dia para a noite. Então a gente vai ver sim as empresas fechando, não tem o que fazer. Nós vamos ver, também vai ver empresa fechando, vai ver empresa nascendo, né? A gente vai ver talvez novas soluções aí para as empresas, né? A gente acho que está no momento mesmo de disrupção, só que fazer o quê? Muitos acabam perdendo com isso, né? Mas e o governo salvando as empresas aéreas, salvando as grandes empresas? Isso também não teria que valer para eles, né? É, pois é. E isso não é só no Brasil, né? Na Alemanha também a gente viu aí, né, o governo alemão também salvando essas grandes empresas. E quando eu falo para você que as grandes têm também um acesso ao crédito mais barato, é que pelo próprio mercado, por exemplo, de capitais, né? Quando você faz a captação através de uma debenture, por exemplo, né? Que isso só uma SA consegue fazer, também é um crédito mais barato, né? Então, assim, essa é a grande questão. A gente vê, sim, o crédito indo, né? Mas ainda é um crédito ali para aqueles, né, que realmente são maiores, né? Então, aí que fica essa questão, né? E os menores? A gente tem que ajudar realmente todo mundo. Aí começa também, eu acho que tem que ir para a responsabilidade também das ESs, né? Então, por exemplo, o Sebrae, né? Qual que é o papel hoje do Sebrae no Brasil? Né? E como ele pode também estar aí ajudando essas empresas de alguma forma, sabe? Então, isso, cara, acaba envolvendo o governo também, né?
Então, a gente vê muito aqueles que têm mais força, muitas vezes dentro do governo, né, consegue. Isso não é de hoje, né, Cecília? Acho que a Sim. gente já viu em governos passados aí, quando tinha as campeãs nacionais, né? Então, não é de hoje que a gente vê isso. E a gente precisa, assim, se fortalecer de alguma forma. Eu penso, assim, que é claro, nesse momento a gente precisava de uma coisa imediata, mas eu acredito que não vai acontecer. Mas talvez seja um caminho agora, né, para fortalecer principalmente nas cidades as próprias associações comerciais, né? Então, assim, até que ponto isso também acaba tendo força para depois você cobrar um deputado, você cobrar por projetos e tudo mais, sabe? Entrando na questão fiscal do Brasil, na questão estrutural, como é que você enxerga o cenário das reformas? Porque hoje essa semana já fez um ano que o Guedes prometeu mandar administrativo para a Câmara e não mandou. Reforma tributária também, que é super importante para simplificar os impostos para quem é pequeno, não se conversa mais. Então, como a gente vai conseguir melhorar a retomada da economia sem passar as reformas? Ou como você acha que não passar as reformas vai impactar? É bem interessante, porque realmente com toda essa situação o foco passou a ser outro, né? Então, eu acredito que agora eles têm que retomar isso e têm que retomar urgentemente, né? E aí a gente vai ter um outro problema, né? Se não passa essas reformas, nós também, como você bem falou, vai ter essa questão dos gastos. Então, realmente, aí a regra de ouro, ela foi até então, né? Não tá valendo. Então, o governo vai gastar e a gente vai ter um outro problema aí, que é a questão do déficit fiscal. Tá, então, se de repente a gente já tem um problema que já está certo, que é o déficit, e essas reformas não passam, realmente a gente vai entrar numa situação, vai colapsar de alguma forma, tá? Porque não fica insustentável, né? Até então a gente está justificando a questão de gastar mais, só que não tem como falar assim, não, a gente não vai gastar mesmo. Então, eu acho que o governo vai fazer aí os seus esforços a partir, né, desse segundo semestre para passar essas reformas, tá? E ele, enfim, esperar, né? Mas eu acho que ele vai retomar isso agora, até então não estava por causa da questão aí do Covid e tudo mais, mas eu acredito que ele vai retomar agora e ele, né, não tem muita saída, não. Por onde que a gente começa aí para conseguir colocar ordem na casa? Cecília, diferente dos outros países, o Brasil ele sempre dependeu muito do seu crescimento do governo, né? Então, diferente de lá em que o setor privado ele é forte, né? A gente tem a nossa dependência de depender do governo para crescer. Não é à toa que 18 e 19, quando o governo quase não colocou dinheiro na economia, a gente viu aí nosso crescimento, 1%, né? Então, assim, é fácil crescer com a maquininha do governo, né? Então, a gente, infelizmente, tem essa dependência do governo, e aí a gente estava ali tentando arrumar as contas de tudo aquilo que a gente viu lá no passado, de gasto, né? Que falava assim, que gasto público é vida e tudo mais. Só que daí chegou no ponto agora que é justamente o que você falou, aqueles países estavam preparados, e não é só os países que fazem isso, as empresas também fazem isso, Cecília, né? Eu estava vendo um vídeo do Buffett, de uma das empresas dele, que, querendo ou não, a gente estava no ciclo, na alta do ciclo, no final do ano Sim. passado. A gente estava na alta. E tinha empresa dele com caixa de bilhões em caixa. Aí você fala assim, nossa, por que ele tem bilhões em caixa? Porque ele está na alta do ciclo, porque vem a baixa. Faz parte da teoria dos ciclos econômicos, né? Só que no Brasil a gente, enfim, depende muito, e quando o governo não faz, todo mundo reclama. Né? Então a gente chegou agora num ponto que o governo não tem tanto dinheiro assim. É por esse motivo que eu me preocupo, que eu não consigo comparar Brasil com Estados Unidos, não consigo comparar Banco Central brasileiro com Banco Central americano. Nem Que, comparação. O Fed com o Bacen não tem comparação. né, que tem a força para não, a gente vai por mais dinheiro, mais dinheiro. Então, assim, no mundo já foi colocado em 18 trilhões de dólares, tá? E assim, o Banco Central aqui, e ele tá ali vendendo as reservas, que a gente está vendo isso.
né? Tá segurando. Então, o que ainda a gente tinha esse colchão de reservas em dólares é o que tá aí, que a gente ainda não colapsou de uma vez. E reclamavam muito disso, né? Então, assim, então a gente tá realmente ali, eu acho que a gente está segurando as pontas. É por esse motivo que eu não acho que a gente consiga voltar nessa velocidade tão grande, né? Então, até ontem mesmo, um dos diretores do Banco Central estava falando numa live, né, dessa questão que as empresas estão pedindo crédito e os bancos não estão conseguindo dar o crédito. Olha a situação que está. Aí o Banco Central vai entrar, então, com uma medida para conseguir liberar esse crédito e tudo mais. Então, assim, para ser bem sincera, na ponta, que é a pessoa física, que é as pequenas empresas, não chegou o crédito. Não chegou. Se tivesse chegado, o diretor não teria falado isso. Né? Então, assim, eu acho que vai começar, vai liberar e tudo mais. Só que, enfim, eu ainda acredito que vai ver, sim, uma grande mudança em muita coisa. A questão é, por que o câmbio está tão alto? Isso, obviamente, afeta bastante a economia. O pessoal da indústria nacional elogia o câmbio tão alto, mas ele faz um mal danado para a economia. E quando que a gente vai conseguir chegar numa taxa de novo razoável? Essa questão do câmbio é interessante, né? Até então sempre falavam, não, tem que ter um câmbio de equilíbrio lá em cima. E quando chegou, reclamavam de novo, continuaram reclamando, né? Mas a questão hoje, Cecília, com essa taxa de juros nossa, tá? No atual patamar, e agora a reunião agora é dia 15 e 16, tá? Do Banco Central. E ele já sinalizou, o mercado já está sinalizando com 75% de certeza que vai ter corte. Tá? Então, assim, a gente tem uma brincadeira, uma frase assim, uma brincadeira que eles falam, né? A gente tem taxa de juros de Suíça e nossa economia do Sudão, né? Então, assim, parece que tem alguma coisa aí desequilibrada, tá? Então, assim, agora com essa taxa de juros, né, diminuindo de novo, certamente acaba tendo essa saída, sim, de recurso do Brasil, tá? Isso, enfim, é uma coisa. Porque, assim, a nossa credibilidade aqui do nosso tesouro, por exemplo, nossos títulos públicos, a taxa de juros, né? A taxa de juros diminui, só que nossos títulos públicos ali continuam na mesma credibilidade. Então, assim, você fala assim, puxa, você está me dando menos retorno de juros agora com o mesmo risco? Você fala tchau. Exato. Né? Isso qualquer, né? Então acontece sim essa saída. Contudo, tá tendo agora, tá acontecendo que eu percebi, principalmente nessa última semana, tá? Houve aí uma apreciação do real, e não foi só o real, não, várias moedas frente ao dólar. Tá? Então aconteceu isso, não é à toa que a Bolsa de Valores aí bateu 97 mil pontos ontem no intraday, e fechou ainda aos 94. Aí você fala assim, nossa, da onde está vindo esse dinheiro? Né? Então a gente está vendo que está acontecendo aí pelo mundo, né? Nesse momento agora de entrada em países emergentes e tudo mais, mas eu sinceramente eu não acredito que isso seja uma coisa duradoura e sustentável. Né? Então a gente está percebendo que está tendo muito, muito dinheiro e esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Tá? Então a gente está vendo aí uma coisa, enfim, as bolsas, ontem mesmo as bolsas americanas fechando acima de 2%, né? Tá feliz que está retomando, então os dados econômicos de maio vieram bem positivos, né? Como você mesmo falou do mercado de trabalho também americano, mas assim, isso é sustentável? Então o que eu percebo que tá assim muito dinheiro, né? E tá aí. Aí com relação ao câmbio. Então, tendo mais esse corte, tá? É bem provável sim que vai pressionar o câmbio. Então, ontem ainda o câmbio fechou abaixo de R$ 5, mas pode ser sim que não, eu acho assim que na hora que tudo isso baixar um pouco, né, a gente é o que eu falo, né? O pessoal fala: "Não, o mercado vai cair, vai cair". Eu falei: "Para de brigar com o Banco Central. Não briga com o Fed, não, porque ele tem mais força que você". Né? Então, na hora que isso baixar, eu acredito que vai começar, né, os recursos, o dinheiro indo para aquelas economias que talvez tenha mais sustentabilidade. Então, se a gente tiver aqui no Brasil, por exemplo, que o déficit vai estourar e não vai passar as reformas,
tchau dólar. E tchau dólar vai Exato. pressionar o câmbio, né? Então eu vejo assim que esse momento, talvez, eu acredito que chega ainda esse ano, né? Dessa, enfim, da onde esse dinheiro ele vai ficar mesmo e, né? Como que vai ser aí na hora que começa a retomar e voltar tudo. Mas você acha que tão cedo o câmbio não volta para um patamar como estava antes da crise? Antes da crise, não, eu acho que não. Eu acho que vai pressionar para mais depreciação, sim, tá? A gente Nossa, vai ver agora, né? Então, é justamente por isso, na hora que baixar todo esse dinheiro que estão colocando no mundo, tá pondo dinheiro. Na hora que isso começar a equilibrar, e aí eles começarem a ver, porque assim, Cecília, essa semana saiu dados de produção industrial de abril, super negativo. Os dados de Covid no Brasil têm aumentado todos os dias e tem. parece que está tudo bem. Né? Então, assim, eu não acredito que esse dinheiro que está entrando na Bolsa de Valores brasileira, que esses dólares que está entrando no Brasil, é dinheiro de produção. Não é. Né? Então a gente sabe que eu acredito sim que vai ter sim aí, vão realocar isso, e na hora que começar a ver e se o Brasil realmente continuar aí nessa economia, ela não engatar com força de novo, como a gente tem visto a economia americana, o estrangeiro vai falar assim, não, espera, né? Investimento estrangeiro direto começa a sair também, né? E começa a sair. Então, assim, eu acredito que não volte para os patamares que a gente estava vendo aí no início do ano. E supondo assim que a gente consiga achar uma vacina para o coronavírus ainda esse ano, que a gente que a gente consiga sair dessa crise ainda esse ano, né? Supondo que a vida já comece a voltar ao normal numa hipótese muito otimista. Como é que você acha que a economia ia se recuperar? Por exemplo, se em julho, 1º de julho, chegasse uma vacina contra o coronavírus e a vida começasse a se normalizar. Em que, qual é o tempo que você acha que a gente ia conseguir voltar aos patamares pré-Covid? Né? Não só de câmbio, mas de tudo. De produto, de atividade, de desemprego. Eu acredito que só no ano que vem, e mais precisamente depois do segundo trimestre do ano que vem, tá? Não é querendo ser pessimista, Isso no melhor cenário, né? mas Num cenário de mês que vem acharem vacina. tá? Não volta, porque pensa, a gente vamos se colocar no lugar ali do dono da empresa, né? Então, nesse momento, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma pizzaria que tem aqui por perto que tinha 80 funcionários, tá? Ele demitiu metade dos funcionários, né? Mesmo que volte agora, tenha vacina, beleza, tudo pode abrir novamente. Só que as pessoas elas ainda não vão falar assim, ai, eu tinha o hábito de sair para comer pizza todo final de semana. Ela vai falar assim: não, vou sair uma vez por mês. E aí você multiplicar isso por 14 milhões de pessoas e tira ali uma amostra, ele vai ter menos pessoas indo no restaurante dele, então ele vai falar assim: então eu não vou empregar novamente essa outra metade que eu demiti. Né? Então ele vai pregando aos poucos, conforme ele vai vendo que a demanda vai voltando. Tá? Então, assim, a ideia, a confiança começa a voltar e começa a vir verão, né? Novembro, dezembro, aí começa a ficar melhor, daí o empresário começa a pensar, não, então eu vou contratar, daí já contrata aqueles freelancers, que é no final do ano também, daí a gente Sim, já vê um. Só que que aí é depois sazonal. é sazonal. Aí depois ele já demite em fevereiro, né? Se ele vê que realmente ele fala assim, bom, é sazonal, mas eu espero uma receita tal. Aí não tem. Aí ele já, em vez de continuar com esses empregados, ele já demite. Então as coisas demoram para voltar, né? Por mais que as expectativas vão ficando positivas e tudo mais, vai demorando. Porque aqui também no Brasil, olha, assim, eu acho incrível como as coisas aqui são amarradas, assim, parece que São. não vai, sabe? É que é muito por causa do desenho institucional, né? O Léo Siqueira publicou uma thread muito legal no Twitter esses dias sobre por que o desemprego nos Estados Unidos tinha melhorado e no Brasil não. É muito simples. Lá o mercado de trabalho é muito mais flexível. Teve um aumento brutal no desemprego, mas quando a coisa começou a melhorar um pouquinho, já gerou 2,5 milhões de empregos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, para você demitir, é um trabalho desgraçado. Você gasta uma grande quantia de dinheiro só para demitir alguém.
Só que aí isso também, tudo bem, o desemprego diminui menos. Mas aí o retorno, né, a geração de mais empregos vai demorar mais ainda. Então, é Exatamente. essa a questão. Aqui no Brasil a gente viu, então, por mais que teve essa questão aqui de você poder demitir por um período determinado, ou então diminuir o salário, mas eu não duvido que teve muita pressão de sindicato falando assim, não, não vai fazer isso não. Aí o empregador falou, você quer saber? Então, tchau e procure os seus direitos depois para ganhar tempo. Eu não duvido que isso tenha acontecido no Brasil. Sim. Agora, Fernanda, passando para a última pergunta para a gente abrir para as perguntas do público, que é um pouco voltando para o que você tinha falado no início, né? Do que a gente pode tirar de bom dessa crise toda. Porque é sempre aquela questão, né? A gente está acostumado a fazer de um jeito, aí vem um choque e a gente muda as posturas e acaba adotando algumas coisas que até aumentam a produtividade. Como, por exemplo, fazer reunião remota, ao invés de ter que viajar para falar com alguém, enfim. A dúvida é como você acha que essa crise vai impactar de novo nas relações de trabalho e na economia como um todo? Bom, realmente muita coisa mudou, né? Eu acredito que o home office vai ser aí colocado por uma parte aí da empresa, de certos departamentos da empresa, né? Se pode ficar, porque a empresa acaba tendo até um custo menor, né? De metro quadrado, se ela precisava antes de 400 metros, talvez agora ela precise de um espaço menor, né? Então ela acaba, sim, diminuindo aí esse custo. Acredito que muita gente que talvez aí acabe ficando desempregado volte para o mercado de trabalho, mas volte num regime PJ, tá? Eu acredito que isso possa acontecer. Acredito também que as pessoas vão, enfim, se virar e começar a ter o seu próprio trabalho. Até quando me questionam, eu falo assim, vai acabar... Eu falo a questão de fundos de investimento imobiliário, vai acabar as lajes. Eu acho que vai aumentar com coworking, né? Então as pessoas vão procurar. Eu acho que coworking é um tipo de espaço que vai estourar daqui para frente, tá? Então isso vai mudar, né? E muita coisa também, Cecília, que eu vejo, assim, principalmente aqui em São Paulo, né? Tinha muita coisa cara também, para falar bem a verdade, Sim. tá? Principalmente quando a gente fala de moradia. Metro quadrado aqui em São Paulo é uma coisa cara, É caro. né? Restaurante é caro também. Não fala, não é. É caro. Restaurante, academia. Então, eu acho que vai ajustar muito o preço, tá? Então, aluguel a gente já vê aí que começou a ajustar. Se ajustou aluguel, vai ajustar metro Todo o quadrado. resto. Tá? Então, assim, eu acredito que esse ajuste também de preço, talvez ele estava precisando acontecer mesmo, né? E isso vai ser bom, né? Então a gente começa de novo aí num outro patamar. É isso. Obrigada, Tá Fernanda. bom, obrigada. Nada, tchau. Tchau, tchau.